Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre o potencial turístico do estado do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio eu converso com o deputado João Pedro e também com o professor universitário Maurício Werner. Deputado, o que o Legislativo pode fazer para fomentar o turismo no estado do Rio de Janeiro? Olha, a gente precisa primeiro se aproximar, conhecer o trade turístico e ver o interesse do trade, enfim, o que eles esperam do poder público nessa questão. Eu fiz um levantamento grande de todas as leis que a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro, são leis esparsas, segmentadas, mas nada que defina o Rio de Janeiro, o seu potencial, que defina o papel do Estado, o papel do setor privado. Agora nós tivemos a edição da Lei Geral de Turismo do nosso país. É uma lei norteadora da política geral do país. Então, agora é a hora do Legislativo introduzir, desenvolver e regulamentar essa lei no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que se dispõe e se propõe e tem o perfil para ser um estado do turismo, que é o mercado receptivo mais importante do nosso país, é o emblema do nosso país, precisa se antecipar, enfim, e regulamentar rapidamente a Lei Geral de Turismo. Esse é o nosso interesse, de poder organizar a parte legal e, claro, ser um instrumento importante na forma de agregar todos que militam, as universidades, os hoteleiros, enfim, todos que trabalham com o turismo, para que a gente possa ver esse potencial definido, enfim, organizado. Então o Legislativo tem que ter essa função de organizar isso tudo e fazer do Rio, enfim, ter no Rio de Janeiro um número de turistas cada vez maior. O Rio de Janeiro ele pode desenvolver, em cima dessa lei federal, uma lei estadual, incluindo aí as suas peculiaridades? Claro que sim. O que nós vamos fazer na Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa é usar as macro-regiões do Estado, que são definidas pela Turisrio, que é o órgão de turismo do Estado, enfim, e visitar, enfim, essas regiões e definir localmente quais são as prioridades, os problemas, enfim, para a gente poder traduzir isso e melhorar o turismo regional. A tarefa nossa na Assembleia é que o turismo possa ser encarado de outra maneira, que a gente possa entender o turismo como uma importante fonte de receita e desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. As regiões que nós conhecemos já são aí vendidas para os turistas, mas é preciso potencializar. Nós precisamos que o turista venha ao Rio de Janeiro e não só vá aos pontos tradicionais. Ampliar o número de dias que o turista fica no Rio de Janeiro é muito importante. Visitar Petrópolis, Teresópolis, enfim, é preciso que a gente tenha esse produto muito bem organizado para que a gente possa potencializar. E o emprego no turismo é uma indústria importante e é a cara do Rio de Janeiro. Professor, como é que o senhor avalia as políticas públicas voltadas para o turismo no Rio de Janeiro? Bem, muito obrigado primeiro, João Pedro, pelo convite aqui à Alerj. Eu avalio as políticas da seguinte forma. Eu acho que elas precisam se associar mais à questão das solicitações da iniciativa privada, mas, sobretudo, encarar essas políticas com embasamentos mais teóricos, relacionados, sobretudo, a uma parceria com a academia. Ou seja, as instituições de ensino superiores que militam na atividade turística devem estar se aproximando muito dos governantes que, normalmente, devem ocupar cargos técnicos, mas que tenham cargos políticos, mas que tenham uma base muito técnica, muito reforçada, muito consolidada, para que as políticas tenham convergência. Certo. Uma troca de informações para que as autoridades, o legislativo, enfim, possam desenvolver políticas mais coerentes. Com certeza. Com um embasamento técnico maior. Para que não haja um hiato, né, nesse formato, porque quando a gente consegue ver o poder legislativo legislando, a gente consegue ver a iniciativa privada pedindo outras coisas, solicitando outras formas. Por exemplo, professor? Por exemplo, a parte da questão dos agentes de viagem, dos guias de turismo, onde a gente tem uma regulamentação muito dificultada, onde a gente tem dificuldade no fomento ao empreendedorismo na atividade turística, em função de uma legislação, por exemplo, muito errada na questão dos transportes que servem à questão do turismo.
é preciso que a gente consiga ter discernimento entre uma transportadora, uma agência de viagem com frota própria. Então são uma série de problemas que na verdade afetam o empreendedorismo, ou seja, inibe a possibilidade de uma pessoa entrar para o mercado do turismo de forma oficial. Então começa a pirataria. Então esse problema deve ser minimizado exatamente com esse fomento, com esse estímulo, e acredito que o deputado João Pedro, agora na Comissão de Turismo, possa nos ajudar a criar essas condições mais fáceis de podermos estar aumentando a empregabilidade no Rio de Janeiro, porque sem dúvida nenhuma, um posto de trabalho no turismo é muito mais barato do que em qualquer indústria. Então, se nós observarmos que a atividade turística ela é uma atividade que distribui renda, aumenta a qualidade de vida da população, aumenta a autoestima do munícipe, isso aí facilitaria bastante a consciência e, sim, a atividade passaria a ser levada a cabo. Quando o senhor fala em pirataria, vou dar um exemplo para ver se é mais ou menos isso que o senhor quis dizer. Eu fui há pouco tempo com pessoas conhecidas, amigos, que moram fora do Rio de Janeiro, para visitar o Corcovado. E a gente chegou até lá e uma série de meninos falando, a gente vai com você, eu entro no carro, não sei. É disso que o senhor está falando também? Disso, no carro, sim. Dos meninos, eu acho que nós temos um papel na instituição privada ou pública ou do governo de estimular essa garotada à educação. Então nós tínhamos diversos projetos, mas que como o problema do governo é a falta de continuidade, então a gente tinha um projeto, por exemplo, de anfitrião mirim, ou seja, formar esses garotos para que eles pudessem estar sendo remunerados, que eles pudessem sair da marginalidade e que eles pudessem, obviamente, estar trazendo para o turista alguma informação que agregasse algum valor. Em relação à pirataria, que eu estou falando mormente, é referente à questão, por exemplo, da legalização. É muito difícil, o processo é muito burocrático para se legalizar um empreendimento turístico na cidade do Rio de Janeiro. No caso especificamente que eu mencionei foi relacionado às vans. As vans têm um problema muito grave, porque as frotas são novas, mas precisa de selo do Detro, selo da BAV, selo da Embratur, então o empresariado fica perdido. E aí muita gente acaba colocando a van na rua sem nada disso e oferecendo até um perigo, né, para o cliente, para o turista. Não oferece perigo, mas na verdade, se fosse facilitado esse processo, aumentaria a receita do Estado, aumentaria a receita da Prefeitura. E a qualidade, né, professor? E a qualidade na prestação de serviço, é claro. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí não.